Bom dia mais uma vez a todos e todas. Vamos dar início à nossa 26ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. Nossa pauta única, né, a apreciação do edital interno 05 de monitoria de ensino. Eu já passo a palavra à professora Thaís. Foi uma comissão formada, né? E aí tem uma minuta para a gente apreciar. Boa tarde, bom dia, professora. Fique à vontade. Bom dia, Tony, bom dia, demais conselheiros. Peço licença para compartilhar o edital em tela. A gente da comissão organizou um edital interno, tem alguns pontos que diferem dos editais anteriores, algumas particularidades que a gente gostaria de compartilhar. Eu vou dar uma lida no edital, né, uma lida rápida. O edital foi compartilhado com os conselheiros, mas em alguns pontos que a gente destacou, vou dar ênfase para que a gente possa concluir. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. E aí a gente começa. Só um instante. Deixa eu deixar tudo bem organizado aqui. Pronto. Então, qualquer problema, só me avisar se não estiver ouvindo alguma coisa, que eu fiquei na tela do edital. Então, esse é o edital número 05 de 2021, processo seletivo para o Programa de Monitoria de Ensino, Campus Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Então, aqui é aquele texto introdutório, a gente só altera a questão do edital da Prograde, que agora é o número 3 de 2021. Então, aqui fala do diretor, né, da UFOB, fala o endereço, as resoluções que contemplam o edital, a monitoria, e o edital da Prograde de 2021, sobre essa monitoria, agora para o semestre 2021.1. E aí torna público o presente edital de seleção de projetos de monitoria e monitores. Então, é um edital único em que seleciona tanto os projetos quanto os monitores, tanto para monitoria voluntária ou remunerada por bolsa. Aqui nós temos as disposições preliminares. O processo seletivo desse edital destina-se à seleção de propostas de projetos de monitoria, bem como de discentes para o desenvolvimento de atividades de monitoria de ensino, para o semestre letivo especial 3, 2021.1. Estou passando assim mais rapidamente, mas está em tela, qualquer coisa é só me interromper. 1.2, o processo seletivo ocorrerá em duas fases. Primeira fase é a seleção de propostas de projetos de monitoria, e a segunda fase, seleção de discentes para o desenvolvimento de atividades de monitoria. A segunda fase só terá início quando todas as etapas da primeira fase forem exauridas, incluindo todos os prazos de recurso, conforme o cronograma que vai ser apresentado aí no item 2.1. Para o nosso campus foram disponibilizadas 5 bolsas de monitoria, conforme o edital da Prograde, e a monitoria terá a duração de um período letivo, ou seja, um semestre, e se iniciará em 4 de outubro de 2021. Ou seja, a gente tem 2 semanas para fazer o processo de seleção. O programa de monitoria tem como objetivos. Então, esses objetivos da monitoria, eu peço licença para passar. São padrões que estão dentro das resoluções, a gente só faz transcrever. Alguém quer interromper? Professora Thaís, só para confirmar mesmo, né? Assim, a gente já é o terceiro edital de monitoria que a gente tem passado, então você pode, acho que se os conselheiros não tiverem nenhuma objeção, a gente pode ir direto para as alterações. Tá. Então tá bom. É o terceiro edital, igualmente o Tony falou, né? E aí aqui a gente eu vou passando por cima assim rapidinho, mas só para a leitura ficar dar mais sentido. Então aqui descreve os tipos de monitoria e aqui o cronograma, certo? Mas antes do cronograma, eu vou passar para as alterações, depois a gente fecha o cronograma, porque o cronograma é algo que a gente fecha para aprovar, que o cronograma
a gente sugeriu aqui, de acordo com as datas previstas né, onde a monitoria se inicia dia 4, como eu tinha dito, a monitoria, a gente tem 2 semanas para fazer o processo seletivo, tanto do projeto quanto dos monitores. Então, a gente fez o seguinte, como comissão a gente achou, bom, essa semana a gente faz os projetos de monitoria, inscreve, né, avalia, e aí já começa as inscrições, e na semana que vem as provas. Vamos lá, as atribuições, né, então aqui, só para deixar claro, né, tem que cumprir no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas semanais de atividade, e aí tem todas as atribuições, inclusive aqui tem os anexos, que são outro documento para as atribuições, pronto. Então, quanto às atribuições do professor orientador, ele tem que submeter à comissão de monitoria a proposta de monitoria, né, tem que atender às recomendações de biossegurança, tal, né, então aqui também, igual a gente colocou, igualmente que a gente já fez, né, é o terceiro edital desse ano, como o Antônio falou. Então, é de atribuição do docente, né, fazer todo o processo seletivo, classificar os candidatos, entrevista, corrigir prova, elaborar, e aí ele tem que entregar à monitoria, à comissão de monitoria, a documentação. E tem também entregar um relatório. Esse texto 4.5, a comissão de monitoria anterior sugeriu que a gente repensasse nesse texto, porque fica muito de ruim entendimento, né, porque o docente ele entrega as provas, gabarito, formulário de entrevista, com barema, que está descrito aqui no item ponto 4. Mas, além disso, tem que entregar um relatório. E aí a gente colocou o seguinte, eu gostaria de ler o seguinte: elaborar e entregar à comissão de monitoria cópia assinada do relatório ou parecer, inclusive a gente achou mais interessante deixar o parecer final do processo seletivo. Aí nós fizemos um anexo para mostrar mais ou menos como seria esse parecer, que na verdade é a descrição, né, de todas essas informações e com a ordem de classificação e as médias finais. Porque no item 4.4 fala para entregar a prova, gabarito e formulário. Como é a atribuição do professor, conforme descrito aqui na letra E do 4.3, realizar a classificação, então também tem que entregar isso à comissão. E aí a gente colocou, contendo as notas individuais da prova escrita e ou prática, né, que vai depender, o professor pode fazer só escrita, pode fazer só prática, ou as duas, da entrevista e do IRA, além das médias finais e ordens de classificação. Então, eu vou só compartilhar aqui o que a gente sugeriu como comissão, para deixar mais claro, porque os professores ficaram, como é esse relatório? Não é relatório final de monitoria, né? Então, seria isso aí, deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, gente, o anexo 13? Tá, né? Então, aí, parecer final por disciplina do processo seletivo. Então, o professor vai fazer o quê? Ele vai dar esse parecer com o nome dos estudantes, a nota, as notas, a média final, e se ele foi aprovado ou não, e a classificação, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, é só para descrição. Isso aqui seria mais um parecer, um relatório, não sei como a gente poderia utilizar qual nome, deixar a cargo da gente aqui no conselho. E é esse documento aqui que é exigido como relatório do processo seletivo. É mais nesse sentido mesmo, de descrição de informações, né? E aí a gente, antes o texto ele só tinha assim, elaborar e entregar à comissão a cópia do relatório. Inclusive tinha até cópia física. A gente tirou. Cópia do relatório do final do processo seletivo. Aí muitos professores ficavam em dúvida sobre esse relatório. Então essa foi uma das alterações. Eu abro aí para quem tiver alguma sugestão, se precisa de mais algo nesse relatório. Se deixa relatório, se deixa parecer, se deixa outro nome. Isso que eu iria falar. Professora Thaís, pode falar, Leandro, por favor. Isso que eu ia falar, deixou aí relatório, parecer, para ver se alguém dá uma outra sugestão sobre o que foi. E o fato de ter feito sobre o que é, de fato, e para facilitar.
E foi feito também até para dar um direcionamento, que o professor às vezes ele fica em dúvida, relatório, às vezes ele pensa que tem que fazer um relatório dizendo todas as etapas do concurso, e isso dificulta se a gente não tem um direcionamento. Por isso que a ideia de fazer uma listagem, deixar algum espaço se você quiser colocar alguma coisa, aí a gente colocou o nome parecer ou o relatório justamente para decidir, ou então um outro nome, como o Thaís falou, um outro nome que se encaixe melhor. Inclusive, o que o Lenilton falou aí, não é só especificar o que ocorreu no processo seletivo. A gente pode botar alguma aba lá de observações ou descrição do processo, aí fica a cargo do conselho. Para o processo, vamos ser objetivos em relação à publicação, o que a gente precisa é que os resultados cheguem para a gente, além da prova, que já está no item 4.4, além da prova, do gabarito, do formulário de entrevista, que isso fica anexado e guardado aqui internamente, na UFOB Lapa, a gente precisa das notas com os pesos e as médias finais e classificação. Então, normalmente, esse relatório que os professores apresentam estão especificando essas notas e classificação dos candidatos. E, claro, a gente pode botar um tópico lá, observações, né, para que o professor possa descrever algo que ele ache plausível. Aí, a gente... Tem uma sugestão do professor Jorge de relatório, né? Relatório mesmo, né? Porque estava para relatório, a gente não queria saber qual seria o melhor nome. Quando a gente compara com o processo de professor substituto, que tem praticamente essas mesmas informações, a gente chama só resultado, né? Resultado final. Que a banca tem que assinar. Seria mais ou menos isso mesmo, Antônio, o resultado final. Porque a palavra relatório, ela estava confundindo alguns docentes. Alguns docentes pegavam um anexo, que não era esse, era um anexo de relatório final da monitoria, que é depois que todo o processo de monitoria que o professor do semestre, lá no final do semestre, o professor entrega, tinha alguns docentes que pegavam aquele relatório e encaminhavam, sendo que não era aquele relatório, porque fica parecendo que é um relatório do processo de todo o processo de monitoria vigente no semestre. Não é isso, né? Então pode ser que a confusão dos professores seja porque não existia um anexo. Um anexo, né? Um relatório sem anexo. Acho que agora... acho que eu concordo com a ideia de relatório. Acho que talvez exigisse um pouco mais de detalhamento, né? De alguma análise que a gente faz. Parece que analisa uma coisa e estabelece né? Acho que relatório também fosse o mais indicado. O relatório final. Então, vamos chamar de relatório final. Pronto. Eu não estou acompanhando o chat, Tony. Qualquer coisa, você vai me falando. Então, fica assim, né, gente? Então, cópia assinada do relatório final do processo seletivo. Então, a gente fez um anexo. Aí, nesse anexo, eu coloquei aqui agora vou ajustar a formatação ainda, a publicação, mas aqui, ó, observações, a gente deixar aqui uma aba, caso o professor queira colocar também alguma observação, né? Se tiver... E aí é só mesmo essa descrição mesmo, nominal, de candidatos a monitores em componente curricular. Ok? Aí é assinado pelo professor. Então, parecer não, relatório final. Pronto, vamos voltar para lá. Aí vem as descrições, certo? A gente consertou aqui, 2021.1, se vocês veem alguma coisa. Aí tem os anexos, né, mais do programa mesmo. O item 5 é as inscrições. É o e-mail que continua sendo aquele, seleções.lapa, né? Para receber as inscrições. Tem um anexo. O docente pode propor. Aí, vamos lá, o processo seletivo. Aí tem outra sugestão quanto a essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. São algumas coisas aqui também da comissão passada que a gente trouxe para essa comissão, discutimos na comissão e estamos trazendo aqui. Então, a análise das propostas de monitoria será realizada pela comissão de seleção, designada pela direção, ao qual caberá
a apreciação e seleção das propostas de acordo com os critérios. Vamos lá. Aí os critérios são aqueles mesmos. A quantidade de discente, a quantidade de reprovação e se atende um curso ou 2 cursos. Aí cada um tem seu peso e aí tem a nota. Aí o que vem ocorrendo é o B e o C, que é o número de reprovação por conceito e número de reprovação por falta, né? E aí, anteriormente, a fórmula estava separada, a gente colocou, né? Porque são 45 estudantes, e aí a gente vai pegar os que reprovaram por conceito e por falta, dividir por 45, né? Multiplicar por 10, aí vem a fórmula. A outra comissão sugeriu que a gente deixasse só o número de reprovação, qualquer que seja. Mas aí vai depender de vocês aí, se vocês... A gente, na nossa comissão, achou melhor deixar assim mesmo, reprovação por conceito e por falta. Aí, se alguém quiser opinar, achar que é melhor, alguém escreveu. Deixa eu voltar na tela lá. Professor Jorge pediu a fala. Bom dia a todos, conselheiros. É só a dúvida, professora Thaís. Existe outra forma de reprovação, sem ser por conceito e por falta? Não. É só assim. Por isso então, é isso, né? Acho que só por falta, né? Já que engloba todos os tipos de reprovação. Desculpe, só reprovação, né? Reprovação, pois é. Isso, porque só existe essas duas formas. Inclusive, no CIGA, no nosso sistema, pessoal, muitos professores falam para mim, Thaís, o estudante reprovou por falta. Ele acaba tendo que colocar nota 0 para o estudante, senão o sistema não fez. E aí acaba que o estudante fica com a nota 0, e na verdade não é, ele foi reprovado, tinha que ter só lá, né? Se fosse para deixar, né, porque pelo objetivo da monitoria, seria deixar a reprovação por conceito, né? Não por falta. Se tivesse que deixar algum tipo de reprovação, porque a gente avaliaria justamente a dificuldade que os estudantes estão tendo com a disciplina, né? E o objetivo da monitoria é justamente mitigar essas dificuldades, né? Mas já que vai contar tudo, né? Aí não faz sentido nenhum você deixar essa soma. Acaba, né, tendo mais... Na verdade, é um trabalho. Agora, se tivesse que discutir, discutir essa questão de qual reprovação, né, a gente levaria em consideração, né, eu, no meu entendimento, a que faz mais sentido é a reprovação por conceito, para contar na composição da nota. Eu entendi agora o que você está falando, né? Se tiver reprovação por falta, ela não faz parte da conta. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, veja, porque vocês colocaram a soma, né? Não existe outro tipo de reprovação além dessas duas. Não. Como não existe, não faz sentido nenhum você colocar essa soma. Deveria colocar só reprovação. Não fazer essa distinção. Porque já englobaria, né? Já englobaria, né, João? Isso, a gente não mexeu nisso como comissão. Aí depois que eu fui olhar as sugestões da comissão passada, eu tinha visto isso, para deixar só número de reprovação. Aí fica a critério... Isso, só número de reprovação. Aí se tivesse que discutir qual reprovação, por exemplo, não, a gente quer estratificar essa reprovação, né? E a gente quer avaliar qual dessas realmente está mais de acordo com os objetivos da monitoria. Aí, no meu entendimento, é a reprovação por conceito, não por falta, né? Porque o que faz um aluno abandonar uma disciplina, né? Muitas vezes é por motivo alheios à própria disciplina, né? Eu não sei dimensionar isso, né? Mas pela nossa experiência, né? Dando aula, a maioria das vezes é por motivo, pelo menos assim, nas vezes que eu já conversei com os alunos, né? É por motivos alheios à própria disciplina, é por razões pessoais, etc, etc, né? E o por conceito não, o aluno ele fez a disciplina, teve a dificuldade, né, em ter êxito na disciplina, né, e aí acabou resultando na reprovação dele. E aí sim, a monitoria, ela tem esse objetivo de mitigar justamente esses efeitos, né, de reprovação, né? Então, era só isso, só. Mais algum? Eu passo a palavra ao professor Vinícius.
Não, eu ia concordar com o Jorge sobre essa questão, né? Porque muito aluno não nem frequenta, né, a disciplina, né? Tive uma turma, acho que uns 10, os 5 faltaram, né? Não fizeram nem a disciplina, nem no início. Né? Aí seria já uma observação. Uhum. Então vamos. Só para complementar o que o Vinícius colocou, que é uma discussão, claro que uma discussão que comporta aqui na discussão do edital, né? Mas realmente, né, essa reprovação é porque como o SIGA, o SIGA estratifica isso, né? Isso vem lá estratificado no SIGA, né? Mas, por exemplo, a gente não tem a opção, por exemplo, no SIGA de colocar que o aluno faltou a avaliação, né? A gente já discutiu isso várias vezes, né, Thaís? E aí acaba que essas reprovações, né, ela acaba contando, né, como uma reprovação na disciplina. Claro que tem que contar, né, mas é como se fosse... eu acho que depois, quando você pega o dado bruto, né, você não tem como fazer essa distinção, né, embora o SIGA estratifique isso, né. Não sei se você entendeu o que eu estou colocando, né. Por exemplo, tá lá a disciplina de cálculo, sim. 40 reprovação, né. Certo. Então, o dado bruto vem 40 reprovação, não é isso? Quando a gente abre no SIGA, né, por exemplo, quando a gente pega lá na pasta da turma, né, aí tem lá, tá estratificado, né, por conceito e por falta, né? Falta, tem isso. Isso, mas aí eu não sei como é que fica isso na extração do dado, talvez... Olha, tenha se considerado colocar só reprovação, sem fazer essa distinção, que na hora que você vai extrair o dado do SIGA, né, eu não sei, isso é a pergunta que eu quero fazer para você. Tem como você fazer esse extrato? Eu estou tirando aqui agora. Tem, ele vem separado. Vem separado? Não, tem duas formas. Quando a gente pega, por isso que a comissão... Eu tenho como pegar das duas maneiras. Ou eu pego um relatório, aí o relatório geral só vem reprovação, tudo misturado. Uhum. Ou eu pego diário por diário de turma, e aí cada diário de turma, ele vem separado. É assim, são duas... é isso, só por diário da turma, né? Só por diário. Porque normalmente, quando eu pego para entregar a monitoria, eu acabo tendo que pegar por diário, justamente por causa dessa questão que a gente separa aqui no edital. Mas quando eu mando um relatório, ele vem lá número de faltas. Não vem separado número de reprovações, e aprovados, reprovados, só. Então, não vem separado, assim, qual tipo de reprovação, não. Aí fica mais fácil mandar esse relatório, porque, às vezes, o programa de monitoria, a gente tem que pegar várias turmas anteriores, né, e fazer... É isso que eu ia perguntar, porque é até uma discussão que a gente tem com relação à estatística que é feita, né, com o número de reprovação. Já discutiu isso várias vezes, então essa discussão não comporta aqui, mas por isso que eu ia perguntar, né, que se a comissão colocou, considerando o número de reprovação pela dificuldade que se tem, né, em coletar esse dado, né, enfim, via SIGA, ou porque realmente entende que esse número de reprovação por falta pode ser impactado, né, pela monitoria, né? Então, é isso. Não, a gente entendeu mais, assim, um índice de... Estou tentando só baixar, por isso que o índice de reprovação, a gente entende como geral, né? Eu não sei se a gente nem chegou, na verdade, eu vou falar a verdade, nem chegou a discutir isso aqui, porque isso aqui foi uma sugestão da comissão passada que eu acabei passando. Eu ia perguntar isso agora, professora Thaís, se não seria adequado colocar número de reprovação total, né? Deixa eu só... Ou entrar nessa discussão com o professor Jorge. Eu acho que, não sei se Jorge está propondo a discussão nesse ponto já, né? Eu abro as turmas aqui, tudo só tem o índice de aprovação geral. É porque muitos já têm... Deixa eu ver isso aqui. Quando eu tenho que abrir turma por turma para ver o índice de aprovação. E quando a gente vai, para facilitar o processo, na hora de avaliar, porque a parte mais, vamos dizer assim, mais complexa do processo seletivo para a comissão é essa parte aí de avaliar os projetos, que a gente tem que pegar esses números de turmas anteriores
E os professores, aqui eu não tenho uma, eu abri já 3 turmas, todas as 3 turmas, não tem um estudante reprovado por falta, todos reprovados por nota. Eu não estou propondo discutir, não, professor Tony. Na verdade, eu só queria saber, porque eu acho que talvez a comissão colocou para incluir o número de reprovação com falta junto, pela essa dificuldade de extrair esse dado, né, na hora de avaliar os projetos, né? Para tirar, porque já estava antes, né? Que todo o processo já tem. A gente só pediu para tirar. Não, porque assim, eu acho que nos primeiros editais só tinha nota por conceito, não? Não. E aí depois Tinha as duas. Tinha as duas? Tinha. Aí a gente foi olhar os. É isso que eu não entendi, ter as duas, né? Eu também. Por isso que a comissão também, a passada, tinha as duas. Aí a comissão foi e pediu para a gente tirar. Porque não entendeu também por que precisa das duas. Tem que ver se a Prograde orienta também nesse sentido, né? Não, aí é interno isso aí, de como a gente seleciona o projeto de monitoria interno. Cada campo seleciona. No diário realmente sai lá, por média e por falta, né? Inclusive, não existe um estudante que reprova só por falta. Ele não reprova só por falta, porque o sistema não deixa. Entenderam, pessoal? Esse que era o problema, eu estou tentando recordar, eu peço desculpa, porque tem hora que é tanta coisa na cabeça. Porque o que acontece? Igual eu falei anteriormente, o sistema ele não deixa você fechar a nota do estudante sem colocar nota 0 para quem foi reprovado por falta. Então, ou ele reprova... Foi o que eu falei, você não tem como colocar faltou na avaliação, você tem que colocar nota. No TNF, né? Isso, no TNF, isso, exatamente. Que eu acho que seja uma discussão antiga. Eu acho melhor botar assim, o número de reprovação total do componente curricular. Né? Porque é o número de reprovação. Antes ela estava separada. Eu não sei qual sentido era que tinha para separar. Hoje a gente acredita que colocando um índice de reprovação, e tem outra questão também, que aí não cabe aqui, né? Mas às vezes o número de reprovação, infelizmente a gente vê assim, que eu acho que é uma coisa que talvez seja quase impossível, os professores não colocarem falta. E aí dá nota 0 lá para o estudante, e às vezes pode ser que ele reprovou também por falta, né? E aí, às vezes, a reprovação por falta, ela fica muito, muito subentendida, ela não fica bem colocada, porque tem disciplinas em que todos os estudantes, 45 estudantes, estiveram presentes em todas as aulas, né? 0 número de faltas para todos. Então, assim, talvez isso, né, na prática, não é a absoluta, né, verdade, assim. Porque ninguém sabe se vai ser 45 estudantes todos, ninguém faltar em nenhum momento. Que bom. Na minha disciplina isso nunca aconteceu, né? Mas, assim, deveria ter os registros, né? Porque essa é a obrigação do docente, né? O docente tem a obrigação de fazer esses registros, né? Fazer. Aí, às vezes, infelizmente, é assim, 0, 0, 0 falta para todo mundo. E aí, isso deixa a gente um pouco em dúvida, né? Se realmente todos estiveram presentes em todos os momentos. E aí, acabou que não faz muito sentido ficar tendo reprovação por falta, então a gente achou, na comissão passada, né, de botar a reprovação total. Aí eu esqueci de falar com os meninos, com o Lenilton e o Márcio, sobre isso. Então, a gente venceu aí, então, reprovação total. Gente, 2 problemas que a gente tem, que eu gostaria de discutir aqui no Conselho agora. O primeiro, se a gente vai especificar algo para a monitoria de disciplinas especificamente híbridas, como é o caso de Química, Experimental e Desenho Técnico, para que a gente reserve, eu não sei se é necessário, aí vocês vão falar. Eu estou aqui como presidente da comissão, depois eu dou minha opinião como você ensina. Mas a gente colocar essa reserva de vagas é uma proposta. Se vai colocar ou não. E onde a gente colocaria? Porque para auxiliar os docentes nesse sentido, que vão ter essas turmas práticas, com quantitativo de alunos, né, e aí tem uma forma parcialmente presencial, e precisa de um suporte, visto que não tem técnico de laboratório, né, já as físicas, a gente tem um técnico para dar suporte,
O pessoal da mecânica, das específicas, tem o técnico para dar suporte, mas a disciplina química experimental e desenho técnico não tem nenhum profissional técnico para dar o suporte. E aí a gente achou interessante, eu acho interessante, a gente pensar se a gente vai colocar ou não a reserva. Aí cabe ao conselho. Outra questão, gente, a gente teve um probleminha na última, e aí a gente tem que pensar o seguinte: nós temos docentes diferentes para a mesma disciplina. E aí a comissão sugeriu um texto aqui para tratar esse assunto. Por quê? Porque os docentes diferentes, mesma disciplina, o entendimento do conselho no semestre passado foi em que a bolsa seria por componente, não por docente, né? E aí, por exemplo, 2 docentes que submeteram proposta para o mesmo componente curricular, acabou que apenas um ficou com a bolsa, o outro não, né? Então, o que a gente acha mais interessante? Aí a justificativa, né? Que a gente entende que, tendo um monitor, já que o número de bolsas, ele não é tão alto assim, né? Se a gente tivesse muita bolsa, seria interessante. Mas aí a gente entendeu o seguinte: ficaria voluntário um e o outro ficaria como bolsa. Por quê? Porque a bolsa é por projeto ou por professor? É por disciplina ou por professor? Porque aí é essa questão que a gente levantou. Aí o que acontece? Eu vou pedir licença só primeiro para explicar aqui, que eu já passo para vocês. Aí o que acontece? Os dados do cálculo, vou tirar aqui, são referentes ao último semestre letivo que a componente foi ofertada, né? Então, até o semestre 2020.2. Aí, observe, em caso de haver oferta de mais de uma turma, esse é o primeiro problema. Porque é o seguinte, às vezes tem mais de uma turma do mesmo componente no semestre passado. Deverá realizar a média aritmética, considerando o número de estudantes matriculados e de turmas ofertadas. E aí eu gostaria de botar aqui letra B. Caso de não ter sido oferecida. Não sei o que eu boto disciplina. Eu boto... é o componente, eu não sei porque eu boto A. Aí tem duas situações, ó. Tem que pegar as notas do componente curricular no semestre passado, e se não for oferecido o componente curricular no semestre anterior, os dados utilizados. É que eu gostaria de falar assim, gente, é que eu esqueci de colocar isso aqui também. Porque aqui a gente coloca claro que os dados são do semestre letivo 2020.2, mas se não foi oferecido no 20.2, no caso de disciplinas que são oferecidas anualmente, aí tem essa exceção. E tem também o caso de ser oferecida mais de uma. Se for mais de uma, o que a gente faz? Então, se for, vamos, exemplos, cálculo, sempre é oferecido mais de uma turma. Então, o que a gente vai fazer? A média aritmética do número de estudantes matriculados, número de turmas ofertadas, e aí ver lá a questão de faltas, né, e tal. Ok? E também, se for uma disciplina igual aos sistemas hidráulicos e pneumáticos, que não foi oferecida em 2020.2, mas foi um ano anterior, né, 2020.1. Aí você deixa claro que pega esses dados, né? Ou não precisa? Porque o edital ele deixa muito amarrado, né? Referente ao último, até o semestre. Ah, tá, desculpa. Acabou a discussão. Tá até. Pronto, voltei. Então, que foi ofertada até o semestre. Eu pensei que estava no semestre. Até o semestre. Então, foi ofertada no semestre. Aí aqui, nessa parte aqui que eu gostaria daqui, ó. E essa é a parte mais crítica, tá? Vou tirar aqui. Eu vou passar a palavra ao professor Jorge. Pode passar. É só, deixa eu só ler, porque eu acho que a discussão vai ser alta. Cada componente curricular terá direito a uma única bolsa remunerada de monitoria, exceto no caso de não preenchimento no total de bolsas remuneradas. Essa é a parte que o texto que a gente sugere para tirar essa questão da bolsa ser por professor e ser por componente.
Aí, claro, se são 5 bolsas que o campus tem, não conseguiu preencher, pode deixar bolsa para uma mesma, 2 bolsas para uma mesma componente. A gente deixou assim esse texto. E o outro texto, havendo 2 ou mais inscrições de projetos de monitoria do mesmo componente curricular e docentes diferentes, que é o caso que a gente citou, aí qual seria o critério de desempate adotado? Nós colocamos o maior número de vezes em que o docente ministrou a disciplina na UFOB. Mas claro que o critério vai caber aqui ao conselho avaliar. Aí agora eu passo a palavra para vocês discutirem. Só relembrando, né, que essa questão, na verdade, ela já foi discutida pelo Conselho a nível de recurso, né? Essa sugestão de inclusão aí é porque a gente já teve um problema no anterior e a solução foi basicamente essa aí, né, que a gente deu. Eu passo para o professor Jorge. Mais uma vez, bom dia, né? Então, eu ia comentar com relação a essa questão de a gente ter mais de um projeto, né, para uma única disciplina, né? Mas aí tem um 6.5 que eu acho que já deixa claro, né, que só vai ser disponibilizado uma única bolsa remunerada, né, para uma única disciplina. E aí também é o seguinte, né, talvez a gente pudesse envolver as áreas, né, nesse processo, que aí evitaria, né, porque as áreas já têm cadeira no conselho, né? Não é isso? A gente não tem os núcleos de área? O de engenharia ainda não tem, não. Tem? Tem alguém? Sim, mas a gente tem mas a gente tem a área, né? A gente pode não ter um representante ainda, mas tem a área. Talvez colocar o seguinte, né? Que tem a anuência da área, né? Os projetos de monitoria, né? Que ele seja encaminhado com a anuência da área, do coordenador da área, alguma coisa nesse sentido. Porque lá na área já se discute. E na área já se discute, né? Isso, né? E já quem é a prioridade. Né, eu acho que deveria assim, entendeu? Colocaria uma coisa assim, né? Só será avaliado um projeto vinculado a uma única disciplina. Como você colocou aí, né? Acho que tá no 6.5 está claro aí, né? E aí, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu acho que talvez esse mecanismo de envolver a área, né, nesse processo desonere o conselho, né, dessa discussão. Que aí a área vai ver o que é estratégico, né? E a área também pode avaliar, né? Não, vamos tentar aqui, professores, vamos solicitar tal e tal, porque é interessante a gente abranger essas áreas. Então, eu sou professor de 2 disciplinas. E aí, eu fico com essa, você fica com aquela, né? Porque aí você consegue avaliar caso a caso, né? Porque aí, como a área consegue avaliar, acaba conseguindo avaliar, né? Caso a caso, para ver até qual é para quem vai, né? Para qual docente vai essa orientação, né? Bom, enfim, foi uma sugestão, mas eu nem sei como a gente colocaria isso no edital. Eu só falei isso porque como a gente tem as áreas já estabelecidas, né? Talvez a gente isso, colocar essa discussão nas áreas. Mas mesmo assim, eu ainda acho que tem que ter esse critério de desempate no conselho, porque a gente espera que a área resolva, né? Mas se a área não resolver, é interessante, porque já aconteceu algumas vezes. A gente precisa de um critério aí de desempate no caso de haver 2 ou mais inscrições do mesmo componente. Seria interessante mandar, eu acho melhor sugerir, né? Eu não sei se a gente poderia sugerir que seja avaliado os projetos sejam encaminhados. A área não é deliberativa, né? Seja consultada. Mas se a gente, não, acho que ficaria complicado, né? Burocratizar, né? Que os envios fossem via área dos projetos, acho que burocratiza. Talvez o seguinte, né? Caso haja mais de um projeto, né? De uma disciplina, a área será consultada para verificar qual projeto tem prioridade sobre o outro. Alguma coisa nesse sentido, talvez. Ia tirar o critério de desempate daqui do edital e jogar para a área? Joga para a área, isso. Exatamente isso, que a área não é consultiva. Então, a área vai indicar qual é o projeto prioritário. Eu só me preocupa essa questão de incluir a área
no meio de um processo seletivo, né? Que é realizado pela coordenação de ensino, pelo conselho diretor. Fica um pouco estranho. Ou já tá, pelo menos é como eu acho, né? Ou as áreas elas já fazem parte do processo e tem algumas atribuições, ou eu acho que fica um pouco. Mas aí acho que estranho. é mais para efetivação da submissão, Antônio, não é nem pelo processo em si, porque o processo ele só começa a partir do momento que o projeto ele é submetido, né? Então, para você efetivar a submissão, né, que aí sim começa a seleção, né? Claro que assim acaba sendo uma espécie de seleção, né? Mas bom, tem essa discussão, né? Será que já não é uma seleção, né? Esse primeiro momento aí com a área, mas seria só realmente ter esse filtro, né? Inicial. Mas é complicado Até mesmo. porque um parecer da área pode ser que os dois professores mereçam, né? Ou esses dois empates aí, enfim. Amém. Não sei. A gente tem por duas isso, né? alternativas. Ou a gente já coloca logo o critério de desempate, que a gente sugeriu esse, né? A quantidade de vezes que o docente ministrou a disciplina. Poderia ser um. Ou a gente consulta a área, né? O critério de desempate adotado será consultar a área. Né? Aí fica mais subjetivo. E a gente, no momento, ainda teria essa questão operacional. Para a área de pode ser engenharia. agora, mas pode se repetir em outro momento, que o pessoal da engenharia não tem. É isso que eu pensei. Que não tem ainda. Não tem representante, então não tem quem formalizar isso, quem formalizar. Ainda tem isso. Verdade. Então, aqui mesmo já está direto, né? O critério de desempate adotado será maior número de vezes. Essa é uma sugestão, pessoal. Aí, se vocês acharem que tem algum outro critério que possa desempatar esses projetos aí do mesmo componente. Além desse critério, Thaís, evitar o monopólio também, né? Podia botar sem alternância, né? Pessoa que passou nesse projeto, né? Então a gente enumera critério de desempate? Não, esse também, né? Acho que esse e um critério talvez de alternância, né? Isso, não sei, né? Não sei como é que se faria. Né? Assim, se fosse eu acho que algum critério que a gente, assim, voltando até um pouco à discussão inicial que o Jorge puxou lá da separação em número de reprovados por falta e por média, se a gente quiser pensar em alguma forma e até uma discussão também, né? Buscar aquela monitoria, aquele professor que tem melhores resultados, seria o número de aprovados, né? Que é o que é até estranho, porque quanto mais reprovado a disciplina tem, mais chance ela tem de contemplar. Que assim, não é esse caminho que vai, mas claro que aí você não consegue a maneira tirar. Que a coisa é colocada. Me desculpe, só interromper. Você não consegue tirar a questão do docente, porque o que acontece? O grande problema hoje, vou exemplificar, me permita, com os nomes daquele conselho. Thaís e Vinícius querem uma bolsa para cálculo 1. Semestre passado, quem deu o cálculo 1 foi Camila e Tony. E aí, Thaís, e hoje avaliar aqui se eu vou conseguir a bolsa, pelas as turmas de Camila e Tony do semestre passado. Não é pela turma que Thaís deu, não. Entendeu? Não é a turma do docente. Então, tipo assim, se eu dei semestre passado, beleza. Mas se eu não dei a turma semestre passado e esse semestre eu estou com a turma, isso é muito mais para as disciplinas, a gente sabe que as básicas, né? Que muda de professor. E aí, a conta ali a conta ali naquela fórmula ali, ela vai do semestre anterior, inclusive faz até média de todas as turmas que foram abertas no semestre anterior. Não é a turma de Thaís. Então, por exemplo, se Thaís deu cálculo no semestre passado e Thaís deu agora, vai pegar só a turma de Thaís, a gente não deixou isso claro no edital. A gente deixou no edital para pegar do semestre anterior. Alguém pediu aí a fala? Professor Jorge, por favor. É só para uma questão também, né, que como vai tá se pensando em criar critério de desempate, né, se eu não me engano, aí é uma coisa que a gente precisa verificar, né, é que um dos primeiros critérios de desempate, né, em edital público tem que ser a idade, né, pelo Estatuto do Idoso, né. Então é uma coisa também que tem que ser levada em consideração. Mas aqui já tem, ó, empate, aí... Não, por idade, a idade da pessoa.
É pelo Não, Estatuto do Idoso. Se com edital público, né? Acho que o primeiro critério, se eu não me engano, né? É uma coisa que precisa verificar com calma, porque o primeiro critério de desempate tem que ser mas a idade. A gente está desempatando os projetos de monitoria que ficaram empatados, não é o docente que ficou empatado, não. Não, mas é isso, o projeto era Não é a submetido pessoa, por alguém. Não, mas o projeto é submetido por alguém, não? Mas é isso, mas aqui então também teria que ter esse aí, ó, porque aqui, ó, em caso de empate, o critério de desempate será componente curricular. Não, eu não sei, eu só estou colocando assim para verificar, né? É porque a gente Isso. não está desempatando a pessoa, né? Porque a gente está desempatando o projeto. Eu entendi o que você falou, porque se for desempatar por questão de ordem de classificação de pessoas, aí tudo bem, mas não é de pessoas. É o projeto empatou. Por quê? Porque as notas anteriores são iguais. Se a gente for olhar aqui, essa nota aqui, por exemplo, igual estou dando exemplo de cálculo toda hora, me permita, Vinícius. Aí tem eu e Vinícius concorrendo, as notas são das 3 turmas de cálculo que tiveram no semestre passado. Então, eu e Vinícius vamos ter a mesma nota. A mesma nota. Aí, Eu entendi, Thaís, eu entendo bem. É porque, na verdade, é o seguinte, o 6.6, né? Vocês estão. Como é que vocês vão desempatar um projeto da mesma disciplina? Qual a proposta aí? é olhar o professor. O docente. É olhar o professor. pelo E se é para olhar o professor, é isso que eu estou dizendo. Aí, pelo Estatuto do Idoso, se é para olhar para o professor, idade, ele é o primeiro critério a ser utilizado. Uhum. Eu entendo o que você está colocando, porque a gente não está avaliando a pessoa, né? Está avaliando o projeto, mas aí o que está sendo proposto no 6.6 bom, eu tenho 2 projetos da mesma disciplina que estão empatados. Quer que eu vou olhar? Gente, eu vou olhar o docente. A monitoria não é para o docente, é para o aluno, né? E aí, tipo assim, o interesse da gente é que, qual é o nosso interesse? Professores da mesma área, com a mesma disciplina. Qual seria o nosso interesse Não, é só para a gente pensar um pouco. Qual seria o nosso interesse? Quem é que ganharia essa bolsa aí? Sendo que são professores da mesma área, né? A idade dele contar... Eu entendo, Thaís, porque assim, o 6.6, porque assim, ó, veja, eu entendo perfeitamente que a gente não está avaliando o docente, a gente está avaliando o projeto para um fim específico. Beleza? Ok. Isso está claro, está muito claro para mim, que, na verdade, o projeto é para disciplina. Né? Independente de quem esteja na disciplina. Só que o que vocês estão propondo aí no 6.6 é o seguinte, olha, quando eu tenho 2 projetos para a mesma disciplina, que estão empatados, a gente vai olhar o docente. A gente vai ver o docente. Se é para ver a pessoa, o que eu estou colocando é o seguinte, precisa se verificar, que aí eu acho que, nesse caso, o Estatuto do Idoso tem que ser considerado. Porque em qualquer edital público, o primeiro critério de desempate é a idade. E é isso que eu estou colocando, é uma coisa que precisa ser verificada, né? Porque o que vocês estão propondo é isso, né? É um critério que veja o docente, não que veja algum outro aspecto relacionado ao projeto ou à disciplina. Estou olhando aqui o Estatuto do Idoso, ele estabelece isso para concurso público. Ele diz assim, né, o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade. Mas um edital é um concurso público, da idade não? mais elevada. O edital é um concurso público. Boa pergunta, né? Mas é um concurso todo modo, público. isso aqui é válido para idoso, né? Talvez o primeiro critério fosse se o professor fosse acima de 60 anos. Depois, abaixo de 60 anos, o critério tem que ser outro. Olha, papai, olha. Né? O estatuto... É isso, acho que é aquilo que o Tony falou, né? Para idoso. Né? Não, na verdade é assim. Acho que vale olha, essa colocação. Mas assim, a gente tem que colocar, né? Pelo Estatuto do Idoso, tem que colocar que esse é o primeiro critério. Exato. Entendeu? Exato. Só confirmar, né, se essa questão de todo edital se caracteriza como um concurso público. Se for, tem que colocar. E tendo que colocar, mas de todo modo é bom a gente pensar já no segundo critério, porque o primeiro, em princípio, o professor nosso aqui contemplaria. Né? Todo edital ele é público, né? E como é um concurso público, né? É um edital, um concurso. Mas ainda que você limite quem possa se inscrever, né? Porque, por exemplo, um edital de seleção de estudantes para a universidade, né?
quem pode escrever e ingressar é quem tem que ter os critérios, né? Não é, embora seja público, né? Todo mundo que tem todos os critérios para poder pleitear a vaga, né? O edital, o edital público, né? Assim, pela natureza dele, ele acaba sendo, né, de certo modo, o concurso. Mas, assim, na verdade, eu não quero puxar essa discussão, não, né? Eu queria ver se a gente não poderia colocar um outro critério que não fosse esse, olhando para o docente, né? Em razão até do que a Thaís mesmo colocou, né? Que como o projeto, ele é para a disciplina, ele não é do professor, para mim fica até estranho, né? A gente usar um critério de desempate, o professor, o docente, entendeu? Colocou quem vier primeiro. O que enviar primeiro. Aí é ruim também. Foi isso que utilizou o mês passado. Quem enviar primeiro. É a ordem de envio. E com alternância, né? Esse critério de alternância, né? Para não ficar repetitivo também, né? Essa questão que o Vinícius colocou de alternância talvez seria interessante, né? Mas a alternância é de quem? Do docente? Vincula ao professor, né, gente? Vincula ao professor. Seria um critério desvinculado ao professor. A ideia seria essa. Eu acho que ordem de envio é interessante, né? Porque é um critério bem objetivo e não tem a probabilidade de 2 professores enviarem no mesmo tempo é mínima. Não existe igualdade na realidade, né? Só existe igualdade na matemática. Pois é, né? Nem que seja milésimo de segunda, vai haver diferença, né? Ordem de envio, gente? Vocês acham que quem enviar primeiro? O professor vai ficar aqui, ó, eu quero saber se o outro vai fazer também. Eu concordo também, né? Quem submeteu a inscrição do projeto primeiro. Havendo 2 ou mais inscrições do mesmo componente curricular e docentes diferentes, o critério adotado será a ordem de envio. Ficou claro, bem objetivo e direto? Camila, cadê ela? Tá aí? Direto. Fica direto. Quem enviar primeiro, não. Então, o pendente agora tem a questão das bolsas, né? Sim, vamos lá. Tá. Aí aqui, deixa eu ver, Tony, deixa eu ver. Aqui tudo certinho, a gente... Pronto. É isso. Aí agora nós vamos ver a questão. Se vamos priorizar as bolsas e o cronograma. Aí agora vamos ver aqui da questão da bolsa, né, do projeto. São 5, aí se vai ter a reserva de 2, ou não. Aí deixa para o conselho discutir. Enquanto eu estou reformulando aqui. Mas tem que... Qual é a sugestão, né? A coordenação de ensino, acho que tem que... A sugestão é que a comissão discutiu, o que a coordenação de ensino recomenda? A comissão não discutiu essa questão de bolsa mesmo porque o edital passado não teve, né? Foi no retrasado que aconteceu isso. A coordenação de ensino indica que tem essa reserva pela questão da dificuldade. 2 pontos. Primeira coisa, a química experimental, a gente não tem ainda um técnico para dar suporte. O professor tem 6 turmas, né? E aí é necessário um suporte nesse sentido. Apesar que a característica da monitoria de ensino não é para ser suporte em aulas práticas, mas faz parte também da aprendizagem do aluno, do monitor, né? Acompanhar as aulas está aqui descrito no... Deixa eu ver o item qual foi. Que é acompanhar. Então, a gente acha interessante que o estudante acompanhe e assim a gente já consegue esse suporte para o docente. E a de desenho técnico também, eu acho uma particularidade, sempre bati nessa tecla, porque eu acho interessante desenho técnico ter um suporte também
né? Porque não só como suporte para a aula prática, né? Mas para que posterior, para os discentes. A gente trata aí de desenho técnico com ingressantes, né? E aí a demanda de desenho ela é extensa. Camila poderia até falar como são as aulas, né? Então o estudante começa hoje aqui fazendo desenho e às vezes, várias vezes eu já vi estudantes solicitando para retornar à sala, para terminar, né? Então o monitor estaria auxiliando não apenas na aula, no horário corrente, mas também dando um suporte a esses estudantes, né? Porque o desenho não acaba só naquela aula, né? Eu vejo muitas vezes aí que o estudante, várias vezes, que pede para abrir a sala de desenho técnico para terminar, fazer um trabalho que o professor passou e tal. Então, assim, eu acho que a monitoria de desenho é importante. E aí, qual a problemática disso tudo, pessoal? É que, principalmente desenho, até a química experimental, são disciplinas que não são altos de reprovação. E aí, para concorrer aqui, pode ser que não consiga. Então, é por isso que a coordenação de ensino indicaria essas disciplinas para ter reserva de vagas, como já ocorreu, também porque tem a brecha de que já tem ocorrido isso em semestres passados. Então, são disciplinas que o índice de aprovação, né, até quantitativo de alunos, é alto, abrange 2 cursos, mas o índice de reprovação nem sempre é tão alto. Então, ela acaba perdendo na conta ali, e inclusive teve processos seletivos em que desenho técnico participou, que ela ficou muito abaixo ali dentro os classificados para a bolsa. E aí, tanto uma quanto a outra disciplina, eu acho plausível. É uma opinião da gente para dar um suporte à questão de ensino, visto que a gente agora tem 5 bolsas, tá? E isso já foi utilizado anteriormente, um critério nesse sentido, né, de reserva. Né? Porque, eu só estou justificando por que não colocar para concorrer, né? Porque o índice de aprovação, às vezes, ele não contempla, e aí outras bolsas, outras disciplinas acabam conseguindo. Não excluindo as demais, a importância e o significado de ter, seria bom se a gente tivesse muito mais bolsas, mas o cálculo, ele é feito, né, dentre os centros, e aí a pró-reitoria faz cálculo, e aí eu acho interessante, como coordenação de ensino, a gente pensar nisso. Quem pediu a fala? Professora Camila, por favor. Bom dia. Então, exatamente assim como o Thaís falou, né? Eu falei assim que eu não deveria opinar, mas acho que opinar eu posso, eu só não deveria votar. Mas acho que opinar eu posso. Pelo menos dizer o que você me perguntou, né, Thaís? Na verdade, você acabou falando muito bem, assim, a disciplina, ela exige bastante do estudante, né, essa parte prática, e agora nesse momento remoto, né, mesmo que por alguma eventualidade a gente não consiga, vamos dizer assim, ter a parte presencial, que eu acho muito difícil, né, como aconteceu em 2020.1, eu acho muito difícil, mas digamos que isso não seja possível, mesmo assim é muito necessário, a gente tem muita dificuldade com o estudante nesse momento remoto, na hora da execução, na hora desse acompanhamento, para tirar dúvidas, então assim, são turmas grandes e que precisam já tem uma carga horária extensa, né, são 20 horas do professor, e eles precisam muito de apoio, assim, extra, além da aula, né. Então, assim, como o Thais falou, realmente tem essa necessidade. Aí eu só não vou falar muito a questão de estar de acordo ou não, apesar de que acho que fica um pouco nas entrelinhas, né? Que eu acho importante, que tem uma vez eu consegui até uma bolsa de monitoria, mas naquela época tinham acho que 7 ou eram 8 bolsas, acho que tinha muitas bolsas, né? Tinham muitas bolsas na época de monitoria. Enfim, e foi muito importante, assim, porque os alunos usam muito. Na presencialidade, eles usavam muito em horário extra, e aí o monitor me ajudava também nesse sentido, né, de estar acompanhando os estudantes nesse momento extra, em outros momentos, além da aula, nas salas. E agora eu vou precisar, realmente, até no momento presencial, desse apoio. Eu acrescentaria ainda que às vezes o nosso edital, ele não é de monitoria, ele não é feito pensado nas disciplinas práticas, né? E talvez
essa questão da pandemia seja passageira, por isso que a gente não pensou em alterar, porque a fórmula de pontuação era privilegia 3 vezes mais as disciplinas teóricas por conta desse modo, né? Essa fração de 45 e tudo dividido por 45 privilégio, né? Dá aquele peso maior para disciplinas teóricas. Então, ou a gente faz esse encaminhamento extra-edital, ou altera o edital para que essas disciplinas possam, pelo menos, concorrer de modo adequado. Eu acho que é bem tranquilo, como a gente fez no primeiro semestre, reservar essas disciplinas, né? Exatamente que a professora Thais mencionou, química. Na verdade, se vocês forem ver o edital geral, nosso centro está com 5 vagas, enquanto todos os semestres anteriores foram 2 vagas, todos os centros fora de sede também tiveram 2 e nesse tiveram 3. Então, a gente está tendo 2 a mais em relação aos outros centros, exatamente porque a gente fez esse apelo lá no primeiro semestre. A gente sofreu, né, porque a gente teve que destinar uma vaga para química. A gente só abriu edital para uma bolsa, não conseguiu, a reitoria não conseguiu responder a tempo. Então, no segundo era para ser ofertado essa a mais, mas aí estava suspenso as aulas presenciais. Eu acredito que agora, como uma forma de compensar o centro, veio essas 2, né? Eu tinha pedido uma que era para química. E aí a gente vê que introdução ao desenho técnico também tem essa restrição. Física 1 não seria o caso também não, professor? Não se encaixa nesses critérios. Ah, sim, tem o técnico, né? Tem o técnico. E desenho técnico não tem, exato. A questão mais específica é porque tanto desenho quanto química, eles não têm um técnico para dar suporte ao laboratório. E aí, além de ter essa questão do desenho, tem essa questão que eu citei, né, de muitas atividades. Assim, eu vejo necessidade há muito tempo. E o edital, como você foi muito feliz em sua fala em dizer, o edital ele contempla muito essa questão de aprovação, dificuldade, mas a questão da prática em si, ele não é direcionado a disciplinas práticas. E aí seria esse o texto, mais ou menos, aí eu acrescentaria, né? E aí vamos ver se os demais conselheiros têm alguma fala. Talvez o ideal fosse não colocar, viu, professora? Disponibilizar 3 vagas no edital. Nosso edital são 3 vagas. E fica como decisão do conselho já destinar, né? Não, Tony, a gente gosta, justamente a importância do edital por causa desse item aqui, ó. Porque a gente precisa que o professor, ele respeite todo o processo, cronograma, então se ele vai participar do processo seletivo, tá entendendo? Porque a gente precisa que o professor faça a seleção, respeita todo o processo, até mesmo para a gente mandar esses documentos, né? Então a gente precisa disso tudo. Ah, tranquilo. Tá tudo bem, acho que entender, eu concordo, entendi. Entendeu? Senão o professor poderia, né, mais para respeitar o processo. Eu vou colocar aqui, mas aí coloca em regime de votação aí, eu não sei como. Não sei. Deixa eu esconder ali. Quinta experimental. Bem técnico. Introdução, Thais, introdução. Eu vi aqui agora, 0020. Introdução ao desenho técnico. Foi bem colocado também, Tony, a questão da quantidade de bolsas, né? Porque agora a gente teve 5 bolsas. No primeiro edital a gente tinha 2 bolsas e uma foi reservada para a clínica. Apesar que depois repassou, né? Então seria esse tópico, pessoal. Serão reservadas 2 bolsas de monitoria
para as seguintes disciplinas: Química Experimental e Introdução. Serão reservadas 2 bolsas de monitoria. Precisa colocar uma para Química? Não precisa não, né? Química, ficou claro, né? Química Experimental e Introdução à Desenteca. O docente deverá respeitar o processo e o cronograma disposto nesse edital e as atribuições indicadas no item 4. Seria isso. Eu acho que caberia lá no 1.4 já deixar claro que são 5 bolsas no edital, mas 2 já são reservadas. Ou colocaria como um parágrafo aí, alguma coisa assim. Serão disponibilizadas 5 bolsas conforme o edital, sendo reservadas 2. Vou botar bolsas? Precisa não, fica redundante, né? Sendo reservado 2 para as seguintes disciplinas. Serão disponibilizadas 5 bolsas de monitoria, conforme o edital Prograde, sendo reservadas 2 bolsas para as seguintes disciplinas. Seria mais ou menos isso? Sendo reservadas destas, né? Para ficar mais claro? Apesar do que... Não, ficou ruim. Me ajuda no texto aí, pessoal. Para deixar claro, 5 bolsas, sendo Esse ajuste 2 fino, destas... Entendeu, né? 2 destas reservadas... 2 destas, sendo 2 destas reservadas para a seguinte disciplina. Tá bom? Para falar que dá 5, 2 é reservada para a disciplina. Serão disponibilizadas 5 bolsas, sendo 2 destas reservadas para as seguintes disciplinas: Química e Introdução das Desenteca. Mais alguma sugestão? Isso aqui que a gente está acrescentando. Acho que era isso, né, de discussão. Aí agora é o cronograma. Depois eu vou só formatar a Rosa, Rosa, não sei se ela está aí, para encaminhar para publicar. A gente está com o cronograma apertado. E aí a gente tentou fazer aqui, cumprindo todas as etapas de recursos. Aí eu gostaria de ouvir sugestão. Vamos lá. Então a gente tem a submissão dos projetos. A gente gostaria de deixar 3 dias para que os professores submetessem os projetos. A gente até estipulou até 6 horas da tarde, porque às vezes quando vai até meia-noite, no outro dia a gente acorda já surpreendido com tanto de processo, e aí fica ruim para a gente, porque a parte mais crítica para a comissão é avaliar os projetos, porque tem que fazer pegar os dados anteriores, fazer os cálculos direitinho, né, que é a parte mais crítica, vamos dizer assim. Aí divulga até dia 23, aí é um dia, 24 horas de recurso, e aí o resultado final, dia 25. E acaba tendo recurso, aí isso faz correr o processo a semana todinha. Dia 25 já é sábado, o resultado final. Então passa a semana toda só para a gente receber o projeto, avaliar por causa do recurso. Aí os estudantes, a gente pensou em começar as inscrições logo no dia 26, no domingo, a gente já anuncia os projetos, né? E aí os estudantes se inscreveriam até o dia 28. Aí tem a parte de homologação dos estudantes, até dia 29, na verdade não precisa nem ser até, né? Eu coloquei até porque, assim, a gente poderia colocar as inscrições até 6 horas, aí no próprio dia 28, se a gente conseguir, a gente já lança a lista de estudantes, que a gente já ganha um dia aqui no processo, né? A gente pensou em colocar mais assim, aí claro que o conselho aí pensa aí.
porque a gente tem dificuldades, porque às vezes manda as inscrições muito tarde, aí no outro dia a gente tem que listar. Isso foi mais para o projeto. Para a questão de homologar a inscrição de estudantes, claro que a gente tem que conferir o formulário, né, olhar a questão da matrícula, se o estudante fez a disciplina. Então, todo processo, toda etapa, a comissão tem um certo trabalho e a gente gostaria que deixasse as inscrições até 6 horas, para que a gente, inclusive, a gente combinou de trabalhar logo após o período, para a gente encerrar mais rápido, para no outro dia de manhã cedo já estar com o documento em mãos para encaminhar para o conselho, para acelerar. Aí, a gente teria aqui 4 dias de inscrição dos estudantes. O processo seletivo, o professor começaria na quinta-feira, ao sábado. Então, quinta, sexta e sábado, só 3 dias. E aí eu não sei se a gente aumenta a quantidade de dias da inscrição ou do processo seletivo. Aí vai ficar a cargo da gente. A inscrição não tem. A gente achou que a inscrição não tem como ser menos do que esses dias aqui não, porque começa no domingo. A inscrição vai ficar domingo, segunda e terça. 3 dias só, entendeu? Super apertado. Por causa do período de inscrição, porque tem recurso. Toda hora tem um recurso de 24 horas, né? Aí tem a divulgação dos resultados. E aí é o processo. Aí aqui também o recurso 24 horas. E aí, dia 4 já começa a bolsa. Que aí é o prazo que a gente tem de 4 a 8 para encaminhar para cadastro, né? No CIAF. Aí, o grande problema do cronograma, né? Nós temos 2 semanas. Então, nessa semana, praticamente, é a submissão do projeto. Precisa desses dias, 20, 21, 3 dias para o professor submeter o projeto, ou só 2 dias, ou mais dias? É uma pergunta. Aí, outro período... Eu acho que quanto mais melhor, viu, professora? E assim, se colocar no dia 20, a gente, como a senhora colocou, vai corrigir o texto, então pode ser que a inscrição seja aberta, o edital seja lançado só no fim dessa tarde ainda, de hoje, né? Então seria 2 dias, não 3. Até, se fosse até às 18 horas. Como o cronograma está apertado, eu não sugiro alterar as datas, mas pelo menos o horário deixar até meia-noite mesmo. Não é mesmo? O meu medo é a publicação, mas aí você fica atento, porque às vezes tem que chamar a reunião do conselho para aprovar, e aí às vezes vai ter que aprovar de referendo. Porque não dá tempo a gente avaliar, mandar num horário para que, ou então os conselheiros já ficariam já de olho nesse cronograma, porque vão ser chamadas reuniões urgentes para aprovar, né? Se eu não me engano, a monitoria a gente só volta a se reunir no final, né? Não? É tudo área. O resto é com a comissão. Mas tem que aprovar cada etapa. Pronto. Aí seria isso, o cronograma. São esses pontos mesmo. Professor Jorge, por favor. Só uma pergunta, professora. É que no cronograma aí, né, o período de submissão dos projetos, ele está dentro de publicação do edital interno. Fica meio estranho isso, não? É porque a publicação do edital interno, isso aqui já é data da Prograde, eles deixam assim. A gente pode colocar que o dia exato, né? Que é hoje. Não, é só para perguntar, porque eu achei estranho isso, entendeu? Eu também acho um pouco estranho, mas é porque, assim, a data era da Prograde, que a gente tinha o período, mas a gente pode colocar que publicou hoje, né? Para ficar mais claro. Acho que a Prograde, ela coloca tudo junto, né? Publicação, submissão e divulgação dos resultados do projeto até o dia 22. Até dia 22. Aí o que acontece? Praticamente a Prograde, ela coloca as datas lá estipuladas e a gente tenta encaixar. Não seria interessante, não, Thaís? Assim, a submissão vir um dia depois da publicação? Ou a data de submissão? Ou não? Vocês acham melhor? Porque, assim, por exemplo, a depender do... não sei. Acho que pode ser também assim, né? A gente não tem tempo hábil para isso também, não, né, Jorge? Se tirar um dia de submissão aperta tudo aqui, ó. É diminuir o tempo de período de inscrição. A inscrição questões excepcionais como essa, não tem problema. A inscrição do estudante,
eu preferiria deixar assim 3 dias, né? Pelo menos, porque o estudante já é uma coisa mais. Apesar, gente, não é tão complexo, nem o projeto, nem a inscrição. Claro que a inscrição do estudante é bem mais fácil, mas não é tão complexo a nível de que o professor precisa elaborar, referenciar, né? Mas, pelo menos uns 2 dias, 3 dias, né? Aí a gente precisa ir para o professor elaborar. Normalmente os professores já têm em mente aí que se vão submeter ou não um projeto de monitoria. A minha preocupação não é nem essa, porque assim, eu acho que com relação aos projetos, né, muitos professores já devem ter, né, até os seus projetos meio que, porque como esse edital, ele acontece sempre, né, mas assim, eu fico também perguntando com relação à inscrição também dos estudantes, porque, por exemplo, mesmo, eu tive uma dificuldade muito grande no último edital de achar de inscrito, né, não sei se isso foi com todos os outros editais, mas assim, até os alunos, né, terem conhecimento desse edital, né? Porque assim, acho que com mais tempo a gente consegue até divulgar melhor o edital. Por isso que eu acho interessante apertar o projeto de monitoria nessa semana, para sair logo o resultado para o estudante saber quais são os projetos contemplados, entendeu? Porque o estudante sabendo que foram tais contemplados, a gente já divulga, olha, vai ter bolsa para esse, esse e esse. Inclusive, ao sair o edital, ele já vai saber que vai ter bolsa para química e para desenho, né? É bom deixar claro também, né? Se ele leu o edital. Porque o estudante, às vezes, sai o edital, não leu o edital, fica esperando o anúncio de quais são os projetos, apesar de que aqui a gente já tem 2, né? 2 bolsas já são garantidas, aí o estudante já pode ficar atento, já pode divulgar. A gente pode até fazer a chamada de divulgação assim, né? Química, desenho, mais 3 bolsas, né? Para ele entender, já que já vai ter mais 3 aí de projetos. Que, na verdade, vão ser o edital que vai selecionar 3, né? O estudante já tem 2 aí que ele já pode. Até publicidade, né, Vinícius? Aí eu deixo a cargo dos conselheiros aí. Porque esse processo seletivo aqui, que é bom deixar assim uns 3 dias também, né? Mas o professor também é super tranquilo, assim, o processo de monitoria. Só uma coisa que eu lembrei aqui, caso o Jorge não tenha escrito, né? Acho que a bolsa tem que ser repassada, né? É assim? Acho que está escrito no digital. Não. E aconteceu Acho que isso. todos, né, são assim. É. Era isso que eu ia comentar também, né? De que a gente teve essa questão no primeiro, quando teve um inscrito e quando ele desistiu, o estudante desistiu da bolsa, a gente se deu para outra componente, né? Porque só tinha um. Eu acho que está aqui no edital. Só foi um selecionado, não tinha mais outros candidatos. Então é importante essa divulgação quanto antes dessas componentes que nunca foram, né? Nunca tiveram monitor, talvez a comunidade não está acostumada. É uma disciplina truncada também, né? Química. Sem querer jogar a braga para tirar a brasa da sardinha de Jorge. Mas é isso mesmo, você tá certo. É de fato. Então, é por isso que eu me preocupo com relação a essa questão dar esse tempo de publicidade, né? Porque realmente tem essas complicações. Entendeu? Não, mas a partir de hoje, a gente já começa a divulgar. Essa ideia que a Thaís falou, né? Química, introdução ao desenho técnico e mais 3 a ser divulgado até o dia 24. Eu estou vendo essa questão que o Vinícius colocou aí, que eu lembro que a gente ficou procurando no edital. E aí, mas tinha um tópico no edital que falava sobre isso. Porque é aqui, ó, serão selecionadas, respeitando a ordem de classificação e o número máximo de bolsas. Mas se não tem seleção... Para deixar bem claro. Resultado... A reserva que a gente está fazendo é só no momento de projeto, seleção de projetos. Vão submeter o projeto do mesmo Após jeito. a seleção de projeto, todos os critérios são aplicados. Sim. Pronto. É isso. Estou só repassando. Aqui é o processo seletivo. Sim, Vinícius, o Instagram é um bom canal.
Aqui deixa claro, né, se o estudante é aprovado e não classificado, ele vai para a monitoria voluntária, o mesmo direito e obrigação, exceto recebimento da bolsa. E só. Aqui recurso, o recurso vem para o conselho, e aqui a fase de implementação e tem os casos omissos resolvidos pelo conselho. Acho que é isso, Tony. Fechamos o processo de monitoria. Aí os anexos, gente, é padrão, já estão, né, eu compartilhei também, se não compartilhei, vou compartilhar agora. Que é padrão. Mais alguma coisa, Tom? Só para tirar a dúvida, os professores dessas disciplinas que já têm reservado as bolsas, precisam submeter projeto? Precisa, né? Precisa. Para ter o registro do processo, né? Com o processo. Um turno. A gente colocou. Eles têm que participar de todo o processo. Aqui, deixa eu voltar lá. Em ponto 4. Porque aí se não tiver ninguém, as bolsas vêm para os outros projetos, né? O docente deverá respeitar o processo e cronograma. Tá vendo? Todo o processo. É interessante deixar porque... Depois tem que configurar. Porque ele vai submeter o projeto e tal, e isso tudo vai ficar registrado. Aí, se na classificação lá não teve nenhum estudante inscrito, aí vai subir nos outros, né? Apesar do que, como é que a gente vai classificar eles? Não classifica. Na ordem dos projetos, não classifica. Não entendi, Thaís. Porque eu não tenho como classificar eles com aquelas notas. Coloca uma tabelinha de cota, né? Separada. É isso, de TT, né? É só colocar separado. Isso. Como assim? Não entendi, não. Qual é o problema? Porque não tem como classificar primeiro química, segundo desenho e as demais. É separado, é cota. É cota. Diferente. Mas você pode classificar dentro das cotas, entendeu? Dentro das cotas. É isso, química e introdução ao desenho técnico, ele pode estar classificado dentro das cotas. Pronto. Não tem problema, não. Então você está fazendo uma ação afirmativa aqui, né? Uhum. Uma ação afirmativa da ação afirmativa, né? Exatamente. Porque o próprio edital já é uma ação afirmativa, né? Para você ver, né? Pronto, pessoal, acho que é isso. Verdade. Aí a gente conseguiu, pelo menos aquela questão da experiência, né? A gente vai tendo editais, vão surgindo problemas, e a gente vai propondo soluções, e a gente vai implementando cada vez melhor o edital. Eu acredito que o edital ficou bem esclarecedor dessa vez, né? A gente diminui os casos omissos para o conselho, se a gente tem um edital mais completo. É isso. Tony, pode ficar à vontade. Bom, então acho que a gente pode colocar em apreciação, né? Se não tiver mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, algum esclarecimento. Ou então só agradecer, né, o trabalho da comissão. Esse edital, essa versão veio com várias modificações, né, várias adequações. Mais uma vez a gente se preparando aí para o retorno ao ensino híbrido, aos poucos, né, alguma presencialidade. Esse próximo semestre a gente já contempla isso. Então, que tudo dê certo, o edital todo adequado para a gente enfrentar esse novo desafio. Então, agradecer a coordenação de ensino, professora Thaís, pela apresentação, cuidado de sempre, e acho que a gente pode colocar agora. Lenilton e Márcio também, que é da comissão, citar os nomes, né? Obrigado, pessoal. Lenilton e Márcio, nosso Lenilton e Márcio. agradecimento também. Bom, então, aqueles que são a favor da aprovação do edital, como foi discutido, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Então a gente tem... Vou ter que contar os votos aqui.
4 a favor, então, não é isso? 5 a favor e 2 abstenções. Então, edital aprovado por unanimidade, com 5 aprovações, 2 abstenções. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né? Só reunião na segunda-feira, logo de manhã, né? É a do ano. Então, agradeço mais uma vez a todos e, enfim, boa semana, né? Boa semana e bons preparativos para o próximo semestre. E vamos divulgar, né? Divulguem, a gente vai divulgar nas redes sociais. E a gente precisa de muitos candidatos para essas, principalmente para essas vagas que nunca concorreram. É bom que os estudantes conheçam. E lembrando também, sempre mais uma vez, que os estudantes que recebem auxílio também podem receber bolsa de monitoria. Não tem exclusividade, né? Não tem limitação. Quanto mais inscritos, melhor para a gente. Essa observação é boa, botar até no folder, Thaís, porque tem muito aluno que tem medo de perder o auxílio, né? Isso aí é muito importante. É bem colocado, Vinícius. Muitos alunos já me falaram isso, né? Que não tinha se inscrito em razão disso. De achar que não podia acumular essas bolsas. Pois é, e é um universo grande, é metade, né? Praticamente metade dos nossos estudantes recebem auxílio. Então, se existia esse pensamento, restringia bastante. Vamos divulgar isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos e boa semana. Uma semana alta astral. Obrigado, bom dia.